Olá, bom dia! A partir de agora, você vai acompanhar ao vivo a cobertura da sessão que vai eleger a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados, incluindo o novo presidente da Câmara. A previsão é que esta eleição dure aproximadamente 5 horas. Ela está marcada para começar às 9 horas da manhã e os nossos repórteres também vão mostrar ao vivo todos os detalhes da eleição. Ainda é cedo, agora são 8 horas e 39 minutos em Brasília, mas a Sandra Amaral já está lá no Salão Verde. Ela conta pra gente e acompanha os preparativos para o início da sessão. Bom dia, Sandra. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Eu estou aqui no Salão Verde, bem em frente à porta principal do plenário Ulisses Guimarães. Como vocês podem ver aí na imagem, a movimentação é fraca, lá dentro do plenário também não há deputados. E essa sessão de votação da mesa diretora, de eleição da mesa diretora, ela só começa quando 257 parlamentares estiverem em plenário. A mesa diretora é quem comanda os trabalhos da casa e essa eleição vai garantir o comando até 2019, de 2017 a 2019. Então a sessão começa só com 257 deputados em plenário. E os cargos à presidência da Câmara, os candidatos ao cargo da presidência da Câmara terão 10 minutos cada um para fazer o seu discurso. Os candidatos aos demais cargos não terão direito a discurso. Os deputados deverão eleger de uma vez só os 11 candidatos os 11 candidatos aos cargos da mesa diretora. Então, eles votam nos 11 candidatos de uma vez só. São 11 cabines espalhadas lá no plenário, com urnas eletrônicas que vão garantir a estrutura para essas eleições. O deputado mais votado, ele tem que ter a maioria absoluta dos votos para conseguir se eleger ao cargo. Quem não conseguir, o cargo que não conseguir a maioria absoluta dos votos, terá segundo turno. E o segundo turno vai eleger os 2 mais votados. Quer dizer, os deputados vão votar nos 2 mais votados para o segundo turno e será eleito o mais votado. A previsão é que essa sessão termine às 3 horas da tarde. Vera. Obrigada, Sandra. E agora a gente vai lá para dentro do plenário, onde está a Carol Nogueira. Ela tem informações sobre a movimentação, que já deve estar mais ou menos começando por aí. Carol, como é que está? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Realmente, está começando mesmo. Tem alguns assessores que já estão chegando aqui no plenário, mas as cadeiras aqui onde os deputados vão sentar, onde vai acontecer de fato a votação, ainda estão completamente vazias. A gente ainda está esperando essa movimentação começar. De todos esses cargos aí que a Sandra falou, que vai haver a eleição hoje, o mais cobiçado é, sem dúvida, quem vai sentar naquela cadeira ali da mesa, o presidente da Câmara dos Deputados. São 6 candidatos que registraram a candidatura até às 11 horas de ontem, que foi esse prazo final. O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio e o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. A candidatura do deputado Rodrigo Maia foi assegurada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que negou um pedido de liminar que tinha sido apresentado por 3 deputados, 3 candidatos, o deputado Jovair Arantes, o deputado André Figueiredo e o deputado Júlio Delgado. Eles questionavam a constitucionalidade da candidatura do deputado Rodrigo Maia. Até ontem havia também a expectativa de mais um candidato, o deputado Rogério Rosso, que foi um dos primeiros a anunciar sua candidatura, mas que ontem mesmo retirou então essa decisão de se candidatar, sequer chegou a registrar a candidatura dele. A gente vai saber o que cada um desses candidatos pretende na sua gestão à frente da Câmara dos Deputados, caso eles sejam eleitos, daqui a pouquinho, depois que a sessão começar. Como a Sandra disse também, cada um deles vai ter 10 minutos para expor aí a sua plataforma para esses 2 anos de presidência na Câmara dos Deputados. A gente volta daqui a pouco aqui de dentro do plenário com mais informações. Vera. Obrigada, Carol. A gente também tem informações em outro ponto do Salão Verde com a repórter Mariana Prischitsky. Bom dia, Mariana. Suas informações sobre os outros cargos da mesa diretora, não é isso?
É isso, Vera. Bom dia a todos aqui no Salão Verde. Por enquanto, movimentação de jornalistas, mas o que tem mobilizado os deputados para a eleição de hoje não é apenas o cargo de presidente da Câmara, como a Carol já falou. São, ao todo, 11 cargos na mesa diretora, o presidente da Câmara e também 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Tradicionalmente, desses cargos, o que mais atrai a atenção dos deputados é o de primeiro secretário, por se tratar da parte administrativa da Câmara, uma espécie de prefeitura. Numa reunião de líderes ontem, ficou acertado que esse cargo vai caber ao PR, que vai indicar, então, o candidato, e pode também ter candidatos avulsos do mesmo partido, para exercer esse cargo de primeiro secretário da Câmara. Nesse ano, um outro cargo ganha destaque, que é o de primeiro vice-presidente da Câmara. Isso por conta da linha sucessória da presidência da República. Toda vez que o presidente Michel Temer se afastar, viajar para o exterior, por exemplo, é o presidente da Câmara que vai assumir a presidência do país. E aí é o primeiro vice-presidente que assume o comando da Câmara dos Deputados. Ficou acertado nessa reunião de líderes de ontem que o primeiro vice-presidente vai ser do PMDB. Tudo isso, então, nós vamos acompanhar daqui a pouco nas eleições da sessão aqui da Câmara e eu volto daqui a pouco com mais informações aqui no Salão Verde. Vera. Isso mesmo, lembrando que a sessão está marcada para começar às 9 horas da manhã. A gente volta aqui para a redação. Eu tenho comigo o professor do Centro de Formação aqui da Câmara, o Cefório, e o consultor político também, Ricardo Braga, que vai nos ajudar na análise desses acontecimentos da manhã. Ricardo é doutor em Ciência Política pela UERJ, também tem formação na área de Economia. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, Ricardo. Bom dia para você. Eu que agradeço. Eu queria começar já indo direto para essa última informação da Mariana Pichitsky sobre os cargos da mesa diretora. A gente preparou os detalhes da eleição para esses cargos. Vamos botar aqui na tela rapidinho para a gente ver? Então, como é que ficou? Porque, como a gente viu, os partidos escolheram esses cargos e dentro de cada partido a gente tem disputas por esses cargos dentro dos blocos. O que aconteceu, então? Vamos passar devagar. A gente está vendo aí o resumo do que ficou, né, com cada partido. Terceira secretaria com PSB, quarta secretaria com PSD, suplências com PT, PRB e PDT. Agora, mesa diretora, voltamos, né? Presidência com DEM, primeira vice-presidência com PMDB, segunda vice com PP. E os outros primeira secretaria com o PR, segunda secretaria PSDB e a terceira PSB, quarta com PSD e as suplências, como eu tinha dito, PT, PRB, PDT e Solidariedade. Então, para esses cargos, é aquilo que a gente viu, né? Cada um desses partidos escolheu o seu cargo na mesa. Só que o que aconteceu? Havia um acordo para que apenas os deputados daquele partido concorressem aos cargos. Aconteceu que alguns deputados dos blocos que foram formados na tarde de ontem para essa eleição também apresentaram suas candidaturas. É o caso, por exemplo, da primeira vice-presidência, que teve 5 candidatos, né? Um deles foi indeferido porque ele não era do PMDB, que foi o deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, que também apresentou a sua candidatura. Esse era o segundo, então, cargo da mesa mais disputado depois da presidência, que tem 6 candidatos, bastante disputado essa primeira vice-presidência. Mas vamos falar primeiro, então, do que aconteceu em outros cargos, viu, gente? Na primeira secretaria também houve 3 pedidos de 3 apresentações de candidaturas fora o PR, de 3 deputados do PMDB, 2 deputados do PMDB e 1 do PSDB, que também foram indeferidos, e por aí vai. O que isso representa, Ricardo? Essa apresentação de candidaturas, mesmo indeferidas, a gente mostra aí um movimento de que há um racha entre esses acordos, um racha entre o próprio bloco que foi formado. O que isso significa no jogo político? Vera, de alguns anos para cá, diria que acho que 15 anos, talvez 20 anos, o quadro partidário brasileiro vem se fragmentando. Você tem cada vez mais partidos e isso a Câmara tem assistido, essa proliferação de partidos aqui dentro. O número de partidos representados na Câmara tem aumentado. E por que existe um partido? Um partido existe para coordenar ações internamente. Você, eleitor, escolhe um partido que é uma organização que tem um mínimo de ordem interna.
São um grupo de pessoas identificadas entre si que formam um partido. De 96 para cá, 98 para cá, tem havido uma fragmentação crescente no número de partidos. E o que nós estamos vendo hoje, específico aqui na Câmara, é que dentro dos próprios partidos não está havendo uma coordenação também grande. Em alguns casos, como você falou, a disputa da primeira vice demonstra bem isso. O PMDB vai lançar 4 candidatos. Tudo bem que um é o candidato da bancada, mas os outros 3 imaginam que tem alguma força, que tem alguma possibilidade de sucesso, inclusive porque eles vão ser eleitos não com os votos apenas do partido deles, do PMDB. Não é o PMDB que define a eleição do primeiro vice. O PMDB apresenta seus candidatos, mas quem escolhe o primeiro vice é o conjunto de todos os deputados de todos os partidos. Então, em tese, é possível que o partido lance o seu candidato oficial, mas que os outros partidos apoiem um que a gente chama de candidatura avulsa e ele suplante o próprio candidato oficial do partido. E isso a gente tem visto aqui em vários cargos. Em perspectiva ampla, o que dá para entender é isso que eu te falei. Os partidos têm cada vez menos condições de coordenação interna. Eu diria que há uma certa fragilidade dessa coordenação, dessa unidade que é o partido, em 2 níveis, porque nós temos muitos partidos, é um número grande, e internamente eles não se coordenam mais. E isso tem uma das manifestações a eleição da mesa da Câmara, porque há inúmeras outras. A questão da eleição, o eleitor tem dificuldade para identificar quem são os grupos nos quais ele vota, o governo tem dificuldade, inclusive é sempre uma preocupação grande do governo a eleição da mesa diretora da Câmara, porque é quem vai coordenar os interesses para os 2 anos seguintes, e o governo fica muito temeroso de perder uma capacidade de articulação com esses partidos, que muitas vezes a eleição da mesa gera essas fricções, quando o governo pesa muito a mão num sentido ou no outro. Isso. Vamos passar de novo, então, o VT que mostra quais são os cargos escolhidos por cada partido. Depois eu acho importante a gente dizer, pelo menos aqui até a 4ª secretaria, quais são os deputados que são indicados pelo partido e os que estão concorrendo a partir disso também. Sim. Vamos lá. A presidência fica a cargo do Democratas, a primeira vice-presidência com o PMDB, a segunda vice-presidência com o PP. Já a primeira secretaria cabe ao PR, a segunda secretaria ao PSDB, a terceira secretaria ao PSB, a 4ª secretaria ao PSD. E as suplências ficam com PT, PRB, PDT e Solidariedade. Vamos então explicar que a primeira vice-presidência, a indicação do partido foi para o deputado Lúcio Vieira Lima. E a gente tem mais 1, 2, 3 candidatos do PMDB concorrendo a essa vaga. Para a segunda vice-presidência, a gente tem a indicação do partido, foi o deputado André Fufuca, do PP, e tem mais uma candidatura que é o do deputado Eduardo da Fonte, também do PP. A primeira secretaria ficou com a indicação para o deputado Giacobo. Foi o PR que indicou o deputado Giacobo, mas havia outros 3 candidatos que foram indeferidos porque eram de outro partido. A segunda secretaria, o deputado indicado pelo PSDB foi o deputado Carlos Sampaio, mas ele também concorre com a deputada Mariana Carvalho, também do PSDB. A terceira secretaria, a indicação foi do deputado João Fernando Coutinho, a terceira secretaria do PSB, mas ele também vai concorrer com o JHC, o deputado JHC do PSDB. E a 4ª secretaria, por última indicação, foi o deputado Rômulo Gouveia, do PSD. E ele está concorrendo sozinho porque a outra candidatura foi indeferida. Bom, Ricardo, a eleição de hoje da mesa diretora, você já deu um panorama aí, ela vai nos dar um retrato desse momento político na Câmara, com a retomada dos trabalhos legislativos. Acho que é isso o mais importante, ele pode dar para a gente uma ideia de como essas forças políticas pretendem se organizar nesse novo ano que começa aqui na Câmara, não é isso? Acho que é o que tem de mais importante que todo mundo está querendo saber nesse momento, não é isso? Nós vivemos aqui na Câmara, em 2015, até o momento da cassação do presidente Eduardo Cunha, um momento de muita instabilidade. O presidente Eduardo Cunha tinha uma liderança forte entre os parlamentares. Quem assistiu todo o processo
de cassação do mandato do deputado viu que ele passou por um processo grande de desgaste, mas algo muito importante nesse processo é que a Câmara dos Deputados, na época, estava se colocando contra o governo, contra o Poder Executivo, porque essa presidência do Eduardo Cunha avançou para e passo a também a presidência da ex-presidente Dilma, que também vinha em crise. Então nós assistimos nesse ano e meio um processo de muita instabilidade. Quando houve a sucessão do presidente Eduardo Cunha, que o deputado Rodrigo Maia venceu a eleição, ele iniciou um processo que buscava ir na mão inversa, muito mais aproximação ao governo e dando para o trabalho interno da Câmara mais estabilidade, mais segurança. A gente não pode esquecer, essa variável é fundamental, risco, incerteza, insegurança. O político é um ator que toma inúmeras decisões o tempo todo. Quem ele apoia, o que ele apoia, para onde ele vai. Isso faz com que eles temam esse ambiente de incerteza. E o que está sendo construído nos últimos 6 meses é uma certeza. É óbvio que alguns discordam frontalmente do que vem sendo colocado na agenda, outros apoiam integralmente, mas o fato é que está havendo mais uma estabilidade, inclusive em conjunto com o Poder Executivo. Essa eleição, ela está dentro desse contexto, ela está muito definida por essa reflexão, principalmente para o cargo de presidente da Câmara. Vamos então fazer agora apresentar agora para vocês as regras, né? É importante que todo mundo quer saber também como é que vai acontecer essa eleição aqui na Câmara. A eleição para presidente e para os outros cargos da mesa diretora, ela segue regras definidas pelo regimento interno. Cada deputado, por exemplo, registra os 11 votos de uma só vez na urna eletrônica, que traz a foto dos candidatos e tem uma tela sensível ao toque. Esse procedimento todo leva em média entre 1 e 2 minutos. Esse é o tempo que cada deputado vai levar para votar, segundo a coordenação do sistema eletrônico de votação da Câmara. Vamos ver então como são essas regras para a eleição da mesa. Para começar a eleição, é preciso haver pelo menos 257 deputados no plenário. Como o voto é secreto, quando a votação é iniciada, os deputados se dirigem às 14 cabines de votação instaladas no plenário. Cada deputado registra o voto para os 11 cargos da mesa de uma só vez nesse sistema eletrônico de votação. A apuração é feita por cargo e começa pelo presidente. É preciso maioria absoluta dos votos para ganhar no primeiro turno. Se nenhum candidato alcançar pelo menos 257 votos, é realizado um segundo turno entre os 2 mais votados. Aí, ganha quem tiver o maior número de votos. Só depois de eleito o novo presidente, serão apurados os votos para os demais integrantes da mesa. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Vamos conhecer então um pouco da história parlamentar dos candidatos à presidência da Câmara. Eu vou te apresentar agora uma sequência com o perfil de cada um deles, começando pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que anunciou oficialmente a candidatura no último dia 17. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, está cumprindo atualmente o seu 3º mandato na Câmara. Ele foi eleito pela primeira vez em 2002. Advogado e economista, o deputado participou das comissões especiais que discutiram a alteração do Estatuto da Microempresa, do novo regime fiscal e da prorrogação da DRU, a desvinculação de receitas da União. Em 2015, se licenciou do mandato para assumir o cargo de ministro das Comunicações. Retornou à Câmara dos Deputados em maio de 2016. Hoje, André Figueiredo é titular da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, oficializou a candidatura dele à eleição para a presidência da Casa nesta quarta-feira. Vamos ver o perfil do candidato. Rodrigo Maia é deputado federal pelo Rio de Janeiro há 5 legislaturas consecutivas. Foi eleito para o primeiro mandato em 1998. Na Câmara dos Deputados, foi um dos líderes do Partido Democratas durante as investigações do escândalo do Mensalão. Foi presidente do partido entre 2007 e 2011. Rodrigo Maia foi relator da proposta de reforma política em 2015 e, no ano seguinte, sucedeu o deputado cassado Eduardo Cunha na presidência da Câmara.
foi eleito pelo plenário no segundo turno com 285 votos. Durante a presidência dele, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, o projeto de lei complementar que muda as regras e tabelas do regime tributário, conhecido como Super Simples, e a proposta que muda a forma de exploração do petróleo da camada pré-sal. Outro candidato é o deputado Jovair Arantes, de Goiás, que é líder do PTB há 10 anos. O deputado Jovair Arantes exerce seu 6º mandato na Câmara Federal. Foi eleito 3 vezes pelo PSDB e outras 3 pelo PTB, representando o estado de Goiás. Tomou posse pela primeira vez em 1995. Desde então, foi líder e vice-líder de diversos blocos partidários na Câmara. Participou das discussões da reformulação da legislação do esporte, da PEC do voto aberto para a perda de mandato e da reforma política aprovada em 2015. Em 2016, foi relator da comissão especial que recomendou a abertura de processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Atualmente, é líder do PTB na Câmara e titular da Comissão de Defesa do Consumidor. Outro candidato é o deputado Júlio Delgado. Vamos ver então o perfil parlamentar desse candidato. Júlio Delgado exerce seu 5º mandato na Câmara dos Deputados. Foi eleito pela primeira vez em 1998. Na Câmara, foi relator do processo, que resultou na cassação do então deputado José Dirceu, em 2005, por envolvimento no escândalo do Mensalão. Em 2006, foi membro da CPI mista das sanguessugas, que investigou as fraudes de emendas parlamentares para a compra superfaturada de ambulâncias. Atualmente, o deputado, que é de Minas Gerais, é titular da Comissão de Constituição e Justiça e membro do Conselho de Ética da Câmara. Júlio Delgado já participou de 2 eleições à presidência da Casa. Obteve 156 votos em 2015 e 100 votos em 2013. Candidata de oposição, a deputada Luísa Erundina também formalizou a candidatura nesta quarta-feira. Luísa Erundina exerce seu 5º mandato na Câmara dos Deputados. Foi eleita pela primeira vez em 1998 pelo PSD. Hoje representa o PSOL na Câmara. Antes de ocupar o cargo de deputada federal, foi prefeita da cidade de São Paulo em 1988 pelo PT e ministra da Secretaria de Administração Federal no governo Itamar Franco. Na Câmara dos Deputados, foi a primeira presidente da Comissão de Legislação Participativa, criada em 2001 para receber sugestões de propostas de iniciativa popular. Foi autora da proposta de emenda à Constituição que reduziu de 65 para 60 anos o direito a transporte coletivo gratuito. Em 2016, foi candidata à presidência da Câmara e obteve 22 votos no primeiro turno. E o deputado Jair Bolsonaro não havia anunciado com antecedência a sua candidatura e também só foi formalizada ontem. Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, está exercendo seu 7º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Tomou posse pela primeira vez em 1991. Também já foi filiado ao PP e ao PPB. Bolsonaro é capitão reservista do Exército e formado em Educação Física. Na Câmara, defendeu a votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior ao da Polícia Militar do Distrito Federal. E foi contra a volta da CPMF. Já integrou as comissões de Constituição e Justiça e Relações Exteriores. Hoje é titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e da Comissão de Educação. O deputado já se candidatou 2 vezes à presidência da Câmara, em 2005 e 2011. Esse, então, foi o perfil dos 6 candidatos que concorrem à presidência da Câmara nessa manhã. E eu vou direto para o Salão Verde, ou melhor, para dentro do plenário Ulisses Guimarães, onde está a Carol Nogueira, e tem mais informações. Carol. Vera, só para avisar que a sessão acabou de ser adiada por meia hora, por falta de quórum, ainda não atingiu o quórum para a abertura da sessão, para essa sessão de eleição, embora alguns deputados já comecem a circular aqui pelo plenário, mas foi o deputado Nelson Marqueselli que agora há pouco assumiu ali a cadeira da mesa do presidente e deu essa informação de que a sessão então foi adiada por meia hora.
Obrigada, Carol. Volta quando quiser, então, para atualizar a gente. Eu volto aqui para o estúdio, então, Ricardo. A gente tem um tempo para falar e para analisar bem esses números. Pelo que você viu até agora, com os candidatos e os blocos formados para essa eleição, o senhor identifica alguma mudança importante nessa configuração, em termos principalmente de base do governo e oposição? Olha, a base do governo, ela parece muito grande, em tese, porque há muitos partidos que compõem essa base formalmente. Mas, como a gente pôde ver até no número de candidaturas, há sempre uma dúvida se esses partidos que se apresentam como legenda apoiando o governo, se eles realmente conseguem ter coesão interna dos seus membros para apoiar o governo. Eu achei uma coisa muito interessante nessa forma de votação da mesa, que foi insistido aqui algumas vezes, que o deputado votará nos 11 cargos de uma vez. O que isso quer dizer em termos lógicos? Quando o deputado ele escolhe os 11 candidatos de uma vez, ele também faz uma escolha muito mais segura. Vamos só, enquanto você fala, Ricardo, a gente está botando na tela as imagens do deputado Rodrigo Maia, que está chegando nesse momento, pelo que a gente está vendo ali no Salão Verde da Câmara, deve estar se encaminhando já para o plenário. A sessão acabou de ser adiada por meia hora, mas os deputados já estão chegando. A gente tem a imagem, então, do primeiro candidato que a gente conseguiu acompanhar, que é o deputado a chegar na casa, que é o deputado Rodrigo Maia. Está vendo que já fica um burburinho ali. Sim. Na entrada. E a gente volta, a Carol está lá, a nossa produção está lá, a gente volta já para dizer, não sei se o deputado vai falar alguma coisa, se voltar, se ele falar, a gente está aqui para te mostrar, mas pode continuar. Então, quando o deputado ele vota nos 11 de uma vez, ele tem menos chance de quebrar acordos do que se fosse um por vez. Explica isso, então, Ricardo. Porque é o seguinte, quando, se a votação fosse por cargo e fosse seguindo a ordem hierárquica, vamos dizer, do presidente para baixo, na medida em que algum deputado de algum desses cargos, que não é o candidato do partido, consiga ir bem, ele começa a mostrar que a organização dos partidos, da base, está frágil. E vai estimulando que as próximas votações pudessem ter mais dissidências. Então, a escolha do processo de votação, em que os deputados vão escolher 11 de uma vez, favorece as indicações oficiais dos partidos. E no caso da presidência da Câmara, que nós vimos 6 candidatos, tem um outro elemento interessante também. Alguns candidatos são apoiados pelos seus partidos, vamos dizer assim, por exemplo, o PSOL, ele não está no bloco do Rodrigo Maia. Então, quando o PSOL lança a Erundina, fica mais claro que aquele partido vai apoiar a sua candidata, em oposição ao candidato do outro bloco. Quando o candidato se lança dentro do bloco, se torna algo mais complicado de avaliar. Porque, por exemplo, o Júlio Delgado, do PSB, creio que o PSB está no bloco do bloco que lançou o Rodrigo Maia. Isso mesmo. Então, gera uma dúvida. O PSB está com o Rodrigo Maia ou está com o Júlio Delgado? E isso, inclusive, tem um outro desdobramento, que é a questão de fragilizar o PSB na escolha de cargos dentro do bloco. Dando um exemplo concreto, se o partido entra com 40 deputados e fala, olha, nós estamos juntos e vamos apoiar o oficial, ele consegue na barganha interna mais espaço. Mas um partido que entra com 50 candidatos e não consegue, com 50 deputados nesse bloco, e não consegue dar segurança para os parceiros, ele é preterido nas escolhas. Então essa votação, ela realmente faz com que a gente perceba um monte de elementos que complicam a organização e a previsão do resultado. Vamos interromper rapidinho e chamar as nossas repórteres. Quem fala agora é a Sandra Amaral, que está lá no Salão Verde. Sandra. Oi, Vera. Aqui no Salão Verde eu tive a oportunidade de conversar com alguns candidatos à primeira vice-presidência. E esses candidatos, são cinco deputados se candidataram à primeira vice-presidência, um foi indeferido e é um dos cargos mais concorridos também aqui para a mesa diretora. E esses candidatos
eles estão prevendo que haja segundo turno para esse cargo da mesa diretora, um cargo importantíssimo que substitui o presidente da Câmara. Vera. Obrigada, Sandra. E a gente tem a informação, então, de que a sessão para a eleição, para o início da eleição da nova mesa diretora da Câmara nessa manhã, está começando agora. Eu vou direto para o plenário Ulisses Guimarães, Carol Nogueira. Oi, Vera. Pois é, a sessão está começando, o deputado André Marcheselli abriu a sessão e franqueou a palavra para os deputados que estão aqui no plenário, que estão inscritos. O primeiro a falar é o deputado Arnaldo Faria de Sá.